Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. Foi uma coisa que marcou a vida dessa irmã e que mostra como Deus age de maneira poderosa na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Era uma irmã que desde pequena frequentava a igreja com sua família. Ela cresceu ouvindo os hinos, as orações, e sempre teve um coração terno para com as coisas de Deus. Mas como acontece com muitos, com o passar do tempo, as coisas do mundo começaram a chamar sua atenção. Ela começou a se afastar, a deixar de ir aos cultos, e embora sua mãe orasse muito por ela, parecia que nada mudava. Até que um dia, depois de muito tempo sem ir à igreja, ela sentiu um desejo forte de voltar. Não sabia explicar o porquê, mas algo dentro dela a impulsionava a buscar novamente a presença de Deus. E assim, numa noite de culto, ela decidiu ir. Quando chegou à igreja, tudo parecia normal. Os irmãos cantavam, oravam, e a palavra de Deus era pregada com unção. Mas, enquanto ela estava ali, sentada em seu lugar, algo extraordinário aconteceu. De repente, ela olhou para o teto da igreja e viu uma luz brilhante, como se fosse uma abertura no céu. Não era uma luz comum, não era reflexo de nada, era algo sobrenatural, algo que ela nunca tinha visto antes. Ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo sentia uma paz indescritível. Não era medo, era uma certeza de que Deus estava ali, mostrando algo muito especial. Ela não contou para ninguém na hora, guardou aquilo no coração, mas sabia que aquilo era um sinal de Deus para a vida dela. Nos dias que se seguiram, ela começou a buscar mais a Deus. Voltou a orar, a ler a Bíblia, e a frequentar os cultos com mais dedicação. E com o tempo, ela entendeu que aquela luz era um chamado, um convite para que ela se entregasse de vez aos cuidados do Senhor. Ela foi batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo, falando em outras línguas como no dia de Pentecostes. Sua vida mudou completamente. Aquele momento na igreja, quando viu aquelas luzes, foi o ponto de virada, o momento em que Deus a tocou de uma maneira tão profunda que ela nunca mais foi a mesma. Hoje ela serve a Deus com alegria, e sempre que conta esse testemunho, ela diz: Deus é fiel. Ele não desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, Ele está sempre nos chamando de volta. Foi ali naquele momento que eu entendi que Deus tinha um plano para a minha vida, e que eu precisava estar firme, servindo a Ele com todo o meu coração. Que este testemunho seja um incentivo para todos nós. Deus está sempre nos falando, às vezes de maneiras que não entendemos de imediato, mas que tem um propósito em nossa vida. Se você tem se afastado, se tem deixado de buscar a Deus como antes, lembre-se, Ele está te esperando. Volte para a igreja, volte para os braços do Pai. A obra que Ele começou em você, Ele vai completar. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, irmãos, essa história não termina aqui. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E foi exatamente isso que aconteceu com essa irmã. Depois do batismo, ela sentiu uma paz que não tinha explicação. Não era mais aquela menina que saía às escondidas para a praça, que mentia para a mãe, que vivia com o coração apertado. Agora, ela tinha algo maior dentro dela, o Espírito Santo. E isso mudou tudo. Mas, irmãos, o adversário não gosta de ver uma alma se rendendo a Deus. E foi aí que vieram as provações. A provação que veio como fogo. Poucos meses depois do batismo, ela começou a sentir umas coceiras estranhas no corpo. No começo, achou que era alergia, passava pomada e pronto. Mas não melhorava. Pelo contrário, as feridas só aumentavam. Ela foi ao médico, fez exames, e o diagnóstico veio como um balde de água fria, fogo selvagem. Os médicos disseram que não tinha cura, que era uma doença crônica, que ela ia ter que conviver com aquilo pelo resto da vida. Mas ela já tinha aprendido uma coisa: quando o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho. Ela se lembrava da palavra que a mãe tinha recebido na igreja: Deus não deixa marca. E foi nessa palavra que ela se apegou. A luta entre a fé e o desânimo. Não foi fácil. As feridas doíam, ardiam como se realmente tivesse fogo nelas. Ela chegava em casa depois do serviço exausta, e tinha que passar álcool nas feridas. 1 litro de álcool por dia. Imaginem a dor, irmãos. Imaginem o cheiro, a queimação. Mas ela não desistiu. Toda noite, antes de dormir, ela orava: Senhor, o Senhor disse que não deixa marca. Eu creio nisso. Eu não vou desistir. E a mãe, aquela mesma que tinha orado por ela em silêncio, agora ungia ela com óleo e orava sobre as feridas. Não era um ritual, não era magia, era fé pura, confiança em quem pode todas as coisas. A visitação do Espírito Santo. Uma noite, enquanto ela orava, sentiu algo diferente. Um calor estranho, mas não era a dor das feridas. Era como se alguém estivesse ali no quarto com ela. Ela abriu os olhos e no canto da parede viu uma vara verde brilhando.
Não era alucinação. Não era sonho. Era o Espírito Santo se manifestando. Ela ficou paralisada, mas não com medo, com reverência. E então ouviu uma voz suave mas firme: Filha, levanta. A tua cura já está pronta. No dia seguinte, ela foi à igreja como sempre. Mas dessa vez, quando o irmão começou a orar pelos enfermos, ela sentiu uma força tão grande que quase caiu. As mãos do irmão mal tocaram nela, e ela começou a tremer. Não era medo, não era fraqueza, era o poder de Deus operando. Quando chegou em casa, as feridas já não doíam mais. No dia seguinte, as bolhas começaram a secar. Em uma semana, a pele estava se regenerando. Em um mês, não havia mais sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Os remédios não tinham funcionado. Mas Deus tinha falado. E Deus tinha curado. A família restaurada. E não foi só ela que mudou. A mãe, que já era fiel, se fortaleceu ainda mais. O pai, que antes era indiferente, começou a ir à igreja. Os irmãos, que antes zombavam dela por ser crente, agora a respeitavam. E ela? Hoje, ela está na obra do Senhor. Não é cooperadora, não é pregadora, mas é uma serva fiel. Ajuda nas campanhas, visita os enfermos, ora pelas irmãs que estão passando por lutas. Porque ela sabe o que é ser puxada do lodo, ser limpa, ser restaurada. A lição que ficou. Ela sempre diz: se Deus tirou minhas marcas físicas, imagine o que Ele pode fazer com as marcas da alma. Porque, irmãos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez isso com ela, Ele pode fazer com você. Talvez você esteja passando por uma luta que parece não ter fim. Talvez os médicos tenham dito que não tem jeito. Talvez as pessoas tenham desistido de você. Mas Deus não desistiu. Ele está te chamando de volta. Ele está dizendo: filho, filha, levanta. A tua cura já está pronta. Não importa o que você fez. Não importa aonde você foi. O anzol da graça já te fisgou. E Deus vai te puxar para perto dele no tempo certo. Fique firme. A obra vai ser concluída. Se você está aqui hoje e sente que tem se afastado, volte. Se você está doente, creia. Se você está desanimado, levante. Porque Deus não deixa marca. Ele não só cura, Ele restaura. Ele não só perdoa, Ele transforma. E quando Ele começa uma obra, Ele termina. Que este testemunho seja um sinal para você hoje. Deus está te esperando. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Notas para manutenção do estilo CCB. Repetição de frase-chave. Deus não deixa marca, a obra vai ser concluída para fixação. 2. Diálogos diretos, voz de Deus, médicos, família para dar realismo. 3. Descrições sensoriais, cheiro de álcool, dor das feridas, vara verde brilhando para imersão. 4. Encerramento com chamada à ação, volte, creia, levante sem pressões emocionais excessivas. 5. Glorificação a Deus como centro, não a pessoa, não o milagre em si. Adaptação para cultos. Para jovens, enfatizar a tentação do mundo versus a fidelidade a Deus, Praça X Igreja. Para enfermos, destacar que a cura pode vir gradualmente, mas a fé deve ser imediata. Para famílias, mostrar o poder da oração dos pais e a restauração do lar. Continuação do relato fiel ao padrão CCB. E hoje, irmãos, eu estou aqui de pé, não por mérito meu, mas pela misericórdia de aquele que não desistiu de mim. Quando eu saí daquelas águas, não senti só alívio das feridas. Senti algo queimar por dentro, não era o fogo da doença, era o fogo do Espírito. O irmão que me batizou disse depois: quando você saiu, seus olhos estavam diferentes. Não eram mais os olhos de quem tinha medo, eram os olhos de quem tinha encontrado o dono da vida. Mas, irmãos, eu preciso ser sincero, a cura não veio de uma hora para outra. As feridas ainda doíam, as marcas ainda estavam lá. Alguns irmãos até perguntavam: por que Deus não curou logo? Mas eu aprendia, aos poucos, que Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo dele. E que às vezes a vitória não é a ausência da dor, mas a força para suportá-la com fé. A provação que veio depois da água. 3 meses depois do batismo, eu ainda tomava remédio, ainda passava pomada nas feridas. Mas uma coisa tinha mudado, eu não reclamava mais. Antes, eu xingava Deus nas noites de dor. Agora, eu só dizia: Senhor, se for da tua vontade, sara. Se não for, me dá força para aguentar. Até que um domingo, no culto da manhã, o irmão que presidia falou assim: há alguém aqui que está sendo provado no corpo, mas Deus vai dar um sinal hoje. Não era para mim, mas era para mim. Porque quando ele terminou de falar, eu senti uma coisa quente correr pelas minhas pernas, como se alguém tivesse passado a mão nas minhas feridas. Quando cheguei em casa e tirei a roupa, as bolhas tinham secado. Não sumiram na hora, mas começaram a cair como casca de árvore morta.
A minha mãe chorou. Ela pegou aquelas cascas nas mãos e disse: Filho, isso aqui é a prova de que Deus não esquece das suas promessas. E guardou num saquinho, como quem guarda um milagre. O encontro com aquele que tinha me levado longe. Um ano depois, eu já estava servindo na igreja e ajudava a arrumar as cadeiras, levava água para os irmãos mais velhos. Num sábado à tarde, eu estava saindo do templo quando vi ele, o amigo que me levou para a praça, para o centro espírita, para longe de Deus. Ele estava magro, os olhos fundos. Cumprimentei, mas não com raiva. Só perguntei: e aí, tudo bem? Ele olhou para o chão e falou: não, irmão. Tô ruim. Tô com um problema no fígado, os médicos falam que é grave. Eu não falei nada de Deus na hora. Só disse: vem aqui na igreja domingo. Não precisa acreditar em nada, só vem. Ele veio. Sentou lá no fundo, de cabeça baixa. Quando o culto terminou, ele veio até mim e perguntou: como você conseguiu sair dessa vida? Eu não falei de mim. Falei dele. Não fui eu. Foi Deus. Ele me fisgou como um peixe, e mesmo quando eu queria fugir, ele não soltou a linha. Esse amigo hoje está batizado. Não foi fácil, ele lutou, caiu, voltou. Mas Deus não desiste dos seus. A lição que Deus me ensinou no sofrimento. Irmãos, eu poderia falar aqui que depois que eu voltei, tudo ficou fácil. Mas não foi assim. O adversário não gosta de ver um filho de Deus de pé. Houve vezes que a tentação de voltar para a praça, de ouvir aquelas músicas, de falar aquelas palavras, vinha forte como uma onda. Mas eu aprendi uma coisa: quando a tentação vem, não é para você cair, é para você provar que está firme. Porque a fé não é só para os dias de milagre, é para os dias que o milagre demora. E tem mais: Deus não tira a prova, mas Ele dá a vitória dentro dela. Eu poderia ter ficado amargurado, reclamando: por que eu, Senhor? Mas em vez disso, Deus me deu gratidão. Porque hoje eu sei que aquele fogo selvagem não foi para me destruir, foi para me trazer de volta. O dia em que Deus me mostrou o livro. Isso foi há 2 anos. Num culto de oração, eu estava de joelhos, pedindo a Deus que usasse a minha vida. De repente, eu vi uma mão segurar um livro grande, com páginas douradas. E uma voz, não era barulho, era dentro do meu espírito, falou: seu nome está aqui. Eu não vi rosto, não ouvi trovão. Só soube. E naquela hora, toda a luta, toda a dor, todo o passado fez sentido. Porque Deus não só me curou do corpo, Ele escreveu meu nome no livro da vida. Hoje, a obra concluída, mas nunca acabada. Hoje, irmãos, eu tô aqui sem marcas no corpo e sem marcas na alma. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Meu amigo que me levou para o mal hoje canta louvores no coro da igreja. Minha família serve a Deus. Mas eu não vou mentir. Ainda tenho dias de luta. Ainda tenho que escolher entre a praça e a igreja, entre o mundo e o altar. A diferença é que hoje eu sei quem vence. Porque Deus não deixa a obra pela metade. Se Ele começou em você, Ele vai terminar. Se Ele te fisgou, Ele não vai soltar. Se Ele te escreveu no livro, ninguém vai apagar. Um recado para quem está ouvindo. Se você está aqui hoje e pensa: mas o meu caso é pior, eu já fiz coisas que não têm perdão, minta para o diabo. Porque não existe pecado maior que a graça de Deus. Se você está doente, creia. Não é porque a cura demora que Deus esqueceu de você. Se você está fraco, congregue. Não é na praça que você vai encontrar força, é nos joelhos dobrados, na igreja de Deus. E se você acha que já está tarde, olhe para mim. Eu fui um peixe fisgado no lixo do mundo. Mas Deus me tirou de lá, me limpou, e hoje eu tô aqui, não por merecimento, mas por misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um sinal para você hoje. Não importa onde você tá, Deus pode te alcançar. Não importa o que você fez, o sangue de Jesus limpa. Fica firme. Não sai do lugar, porque a obra vai ser concluída. Aleluia! Continuação do relato, com detalhes, provas e vitórias. Ele não soltou o anzol. Depois daquele dia no centro espírita, eu pensei: agora acabou. Não tem mais jeito. Mas Deus não pensa como a gente. Enquanto eu ainda estava cheio de bolhas, tremendo de dor, a minha mãe chegou em casa com um recado que mudou tudo. Ela entrou no meu quarto, sentou na beira da cama e falou assim com a voz firme, mas os olhos cheios d'água: filho, hoje na igreja o irmão falou uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. Ele disse que Deus mostrou para ele um anzol grande com um peixe fisgado. E esse peixe estava se debatendo, tentando soltar, mas o anzol não saía. Aí o irmão falou: esse peixe é um filho que Deus não vai deixar escapar. Ele vai puxar esse anzol no tempo certo. Eu olhei para ela e pensei: será que é ego? Mas não falei nada. Só virei o rosto e senti uma coisa estranha no peito. Não era medo. Não era raiva. Era como se alguma coisa dentro de mim soubesse que aquilo era verdade.
A primeira visita do cooperador. 2 dias depois, bateu na porta da minha casa um irmão da igreja que eu nem conhecia direito. Ele era cooperador de jovens, mas nunca tinha me dado muita atenção antes. Quando minha mãe abriu a porta, ele olhou para mim e falou: "Irmã, eu vim ver o seu filho. Deus me mandou aqui." Minha mãe ficou quieta, mas deixou ele entrar. O irmão sentou do meu lado, olhou para aquelas feridas todas e falou assim, sem rodeios: "Você tá sofrendo, mas não é castigo. É chamamento. Deus tá te mostrando que sem ele, a gente não aguenta nem a própria pele. Mas com ele, a gente aguenta até o inferno." Aí ele pegou a Bíblia, abriu em Salmos 34, 19 e leu: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." E completou: "Você acha que Deus te deixou sozinho? Olha essas bolhas. Olha essa dor. Isso não é para te matar, é para te acordar. Porque quando a gente tá no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, para cima." Eu não chorei. Não falei nada. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou. O dia que eu voltei para a igreja. Foi uma quarta-feira. Eu ainda estava cheio de curativos, mal conseguia andar, mas minha mãe me ajudou a me arrumar. Quando cheguei na porta da igreja, parei. Parecia que tinha um peso de 1000 quilos nas minhas costas. Não vou conseguir entrar, eu pensei. Mas aí lembrei da voz do irmão: Deus não faz barganha com o homem. Ou você entra por fé, ou você some no mundo. Respirei fundo e dei o primeiro passo. Quando eu entrei, ninguém olhou para mim com nojo. Ninguém apontou. Só ouvi um irmão mais velho, lá dos fundos, falar baixo: "Glória a Deus." O peixe voltou pro barco. E foi ali, entre aqueles bancos, que eu caí de joelhos. Não foi bonito. Não foi fácil. Eu chorei como um menino, com as mãos no rosto pedindo perdão. Não por medo do inferno, mas porque eu sabia que Deus estava ali. E ele não estava com raiva. Ele estava esperando. O batismo que mudou tudo. 3 semanas depois, eu estava nas águas. O irmão que estava batizando olhou para mim e falou: "Você tem certeza que quer isso? Porque depois que você descer nessas águas, não tem mais volta. O mundo não vai te querer mais, o diabo não vai te deixar em paz, mas Jesus vai te segurar." Eu respondi: "Eu tô cansado de correr, quero ser dele." Quando eu saí da água foi como se algo pesado tivesse saído de mim. Não foi uma cura instantânea, as feridas ainda doíam, a pele ainda estava machucada, mas o meu coração estava leve. E então veio o sinal. Enquanto os irmãos oravam por mim, eu comecei a sentir um tremor nas mãos. Não era medo, não era frio, era como se uma corrente tivesse ligado dentro de mim, e de repente saíram palavras que eu nunca tinha ouvido, mas que eu sabia que eram de Deus. Era o Espírito Santo. A cura que veio no tempo de Deus. Não foi do dia para a noite. Não foi mágica. As feridas foram sarando aos poucos. Os médicos falavam que ia demorar meses, mas em 6 semanas, a minha pele estava quase normal. Só ficou uma marca pequena no braço, e até isso, Deus usou. Um dia, um irmão mais novo veio me perguntar: "Irmão, e essa cicatriz aí?" Eu olhei para ela e sorri. "Isso aqui é para eu não esquecer. Todo dia que eu vejo isso, eu lembro. Deus me tirou do lixo, me limpou e me deu uma segunda chance. E se ele fez isso comigo, ele faz com qualquer um." A família restaurada. Hoje minha mãe não chora mais sozinha no quarto. Meu pai, que estava quase desistindo da fé, voltou a congregar. Minha irmã, que estava indo pro mesmo caminho que eu, parou na porta da igreja um dia e falou: "Eu não quero acabar como você acabou. Eu quero ser como você é hoje." E o mais incrível, aquele amigo da praça que me levou pro centro espírita, um dia apareceu na porta da minha casa. Ele estava quebrado, com os olhos vermelhos, e falou: "Me ajuda. Eu não aguento mais." Hoje ele tá na igreja, batizado, cheio do Espírito Santo. Um reencontro que ninguém esperava. Semana passada, eu estava saindo do culto quando vi uma mulher do lado de fora, chorando. Era a mãe da menina que eu tinha magoado anos atrás, quando estava na vida errada. Ela veio até mim e falou: "Eu não vou mentir para você. Quando minha filha me contou o que você fez, eu orei para Deus te castigar. Mas hoje, quando vi você aqui loando a Deus, eu entendi uma coisa: Deus não estava te castigando. Ele estava te salvando. E se não fosse por isso, minha filha nunca ia ter visto o arrependimento de verdade." Hoje ela tá na igreja também. Eu não tinha palavras. Só abracei ela e falei: "Deus é bom, mesmo quando a gente não entende." A lição que ficou. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não estava atrasado. Ele estava trabalhando. Quando eu estava na praça, ele estava me vendo. Quando eu estava no centro espírita, ele estava me protegendo. Quando eu estava cheio de feridas, ele estava me curando por dentro. Quando eu pensei que estava perdido, ele estava me puxando de volta. E sabe o que eu aprendi? Que Deus não precisa de gente perfeita.
Ele precisa de gente disposta. Disposta a cair de joelhos. Disposta a obedecer. Disposta a confiar, mesmo quando não faz sentido. Um último recado. Se você tá lendo isso hoje e pensa, mas eu já fiz coisas demais, já fui longe demais, mente pro diabo. Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração. Se você tá doente, creia. Se você tá fraco, congregue. Se você tá perdido, volte. Porque o mesmo Deus que me fisgou no lixo do mundo pode te fisgar hoje. E quando ele te pegar, ele não vai soltar. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja uma âncora para você hoje. Não importa onde você tá. Não importa o que você fez. Deus ainda tá puxando o anzol. E a obra vai ser concluída. Aleluia!